Seguindo com as nossas aulas tratando da Revolução Francesa, nós paramos justamente naquele momento aonde a Assembleia Constituinte reunida propõe o direito do homem, né? Os direitos do homem, e a França entra então numa espécie de impasse político. Bom, formada a Assembleia Constituinte, vai começar a haver uma certa inquietação popular, uma certa comoção popular, principalmente na cidade de Paris, no sentido de defender os ideais da Assembleia Constituinte construída dentro do governo de Luís XVI. Um governo que antes era dentro daquela lógica do Ancien Regime, né? Um governo despótico, agora uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional construída a partir da insatisfação do terceiro Estado francês, que é o grosso, representa o grosso da população. Pois bem, quando se formou essa Assembleia Constituinte, o povo francês, o povo de Paris, foi para as ruas, formou-se uma comoção popular no sentido de defender aquilo que estava acontecendo, impedindo com que o segundo Estado e o primeiro Estado, a nobreza, né, o alto clero, que eles fizessem qualquer tipo de movimentação contrária à manutenção dessa Assembleia Constituinte. Até porque o povo já enxergava nessa Assembleia Constituinte o germe de transformações intensas que depois vão caracterizar a própria Revolução Francesa. Pois bem, nesse processo de comoção popular, as pessoas, a população, o grosso da população, pegou em armas, mesmo os camponeses pegaram lá os seus instrumentos agrícolas e se uniram ali para defender aquilo ali. Isso culminou com a invasão à prisão da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma espécie de prisão pública, né, do Estado francês, um lugar, uma prisão, né, vamos colocar assim, como se fosse o Carandiru francês do século XVIII, né? E ali o Estado francês mandava os seus prisioneiros, né, e por aí vai. Era um símbolo da monarquia francesa, do próprio Estado francês, despótico até então. Pois bem, as pessoas, né, o povo de Paris, ele entra na Bastilha e toma a Bastilha. Né? Na realidade, essa tomada da Bastilha, ela foi causada, o objetivo dela foi justamente de entrar lá dentro e pegar armas. Né? E pegar armas para garantir a proteção a essas mudanças que ocorriam. Tanto é que a Bastilha estava tão já praticamente defasada que quando o povo entrou lá dentro para pegar as armas, para pegar as coisas que tinha ali, haviam só 7 prisioneiros. E esses prisioneiros foram todos imediatamente libertados. Pois bem, aí a coisa começou a tomar um outro corpo na França. Por quê? Porque a questão da entrada do povo dentro da Bastilha, pegando tudo lá dentro e simplesmente acabando com aquilo ali, era, de alguma forma, acabar com o símbolo do Ancien Regime. Aquilo ali já demonstrava o que estaria por vir, ou seja, aquela ordem política, social das coisas iria desmoronar mais cedo ou mais tarde. Tanto é que nesse momento histórico, que é famoso uma conversa entre um nobre, Rochefoucauld, e o rei Luís XVI. Rochefoucauld chegou a Luís XVI e informou a ele, falou: meu rei, né, senhor, entraram na Bastilha, né, tomaram lá a Bastilha, entraram lá, libertaram os presos. E então Luís XVI virou para o Rochefoucauld e falou: bom, mas então quer dizer que isso é uma revolta?
E o Rochefoucauld respondeu: não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. E a partir daí, o próprio rei Luís XVI percebe que a própria figura política dele ali já começa a não fazer mais sentido. Ele já começa a ser... ele não vai se adaptar a essa questão da monarquia constitucional. Ele está vendo que as coisas estão indo para o outro lado. E qual o caminho que o Luís XVI vai tomar? Buscar apoio estrangeiro. Ele vai tentar buscar apoio de outras monarquias, né, de outros estados despóticos que ainda vivenciavam aquela lógica do Ancien Régime, para buscar o quê? Para buscar uma espécie de contra-revolução, buscando apoio de outros países, de outras monarquias, de forma que esses estrangeiros entrassem na França, derrotassem, né, colocassem o povo, vamos colocar assim, no devido lugar, na cabeça dele, né, e restabelecesse aquela antiga ordem. Isso vai culminar com uma tentativa de fuga do próprio Luís XVI e da família real francesa. Eles vão tentar fugir da França, até para conspirar contra aquilo que já estava ocorrendo lá dentro. Só que o tiro saiu pela culatra. E Luís XVI e a família real francesa foi capturada a caminho da Áustria. Ok? Então eles foram capturados. E quando foram capturados, aí não havia dúvida. O rei estava, então, conspirando contra a França, contra aquela nova França que surgia. E aí ele foi preso, tido como traidor da França, e então vai iniciar na história francesa o período republicano, que é conhecido como Convenção. Ou seja, não havia mais a monarquia constitucional, o rei estava preso com sua família real, acusado de traição e conspiração. Então era necessário reorganizar a vida política da França, uma nova constituição, e formar uma república, a que nós chamamos de Convenção. E na Convenção, nessa República Francesa, nós vamos ter 3 forças políticas que já estavam viventes e atuantes na monarquia constitucional, né? Lá, eles que foram os verdadeiros agentes dessa revolução. Todos eles dentro do terceiro estado, obviamente. Os jacobinos, os girondinos e os chevaliers, ou mais comumente conhecidos, os sans-culottes ou os sem-calças. No próximo vídeo, nós vamos dar uma paradinha nesse momento. Nós não vamos seguir falando da Convenção e vamos falar dessa conjuntura política apresentada nesse terceiro estado francês. Quem eram jacobinos, quem eram girondinos, quem eram os sans-culottes, que cada um desses apresentava, quais as diferenças, quais as convergências. Ok? Até o próximo vídeo. Au revoir.